Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de estudos, que você possa ser abençoado por esse meio, por esse canal. E já vou deixar aqui um convite inicial, que você curta esse vídeo, que você compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, não curtiu as nossas páginas, faça isso também, porque a gente tem produzido bastante conteúdo e a gente acredita muito naquilo que a gente faz, porque a gente se baseia sempre na Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema O Plano da Salvação e, como sempre, uma alegria contar com o pastor Marcelo. Nós dois aqui, né? A dupla Dinâmica, para a gente continuar irmãos. nesse... A graça e a paz do Senhor seja conosco. Amém. Pastor, faz uma oração para a gente iniciar. Ô Santo Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor porque Tu és um Deus zeloso e tem cuidado de nós, ó Pai. E nesse momento que vamos conversar sobre a Tua Palavra, aquilo que a Tua Palavra nos ensina, ilumina-nos, ó Deus, ilumina todos aqueles e aquelas que participarão também assistindo esse estudo, ó Pai, para que todos sejamos quebrantados, tenhamos os corações tocados pelo Senhor, ó Deus, e que a Tua Palavra seja viva, poderosa e eficaz na transformação das nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, hoje o nosso tema, pastor, seguindo dentro desse grande plano da salvação, né? A gente já vem conversando aí há algum tempo, é o papel da igreja dentro desse plano, dentro dessa estrutura, onde a igreja se encaixa nessa história, a grande história da salvação. Eu gostaria de ler um texto aqui, que é um trecho da carta de Paulo a Timóteo, né? A primeira carta de Paulo a Timóteo, e o texto está no capítulo 3, no versículo 15. Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: para que, se eu tardar, vocês fiquem cientes de como deve se proceder na presença de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, uma expressão aqui de Paulo, né, se dirigindo a Timóteo, falando sobre o que é a igreja, a coluna e o baluarte da verdade. Então, o primeiro aspecto a se considerar nisso, Samuel, que Paulo está escrevendo às pessoas, aos irmãos e às irmãs. Você não tinha nenhuma denominação institucionalizada. Então, Paulo não está falando da igreja enquanto uma instituição organizada, né? Paulo se refere à igreja como o grupo do povo de Deus salvo mediante a fé em Jesus Cristo. As denominações, elas têm importância, não significa que nós somos da Igreja Presbiteriana Independente, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Batista, Assembleia de Deus, tantas denominações, incontáveis denominações que existem. Elas têm a sua importância, mas nós temos que entender, quando a Bíblia fala sobre a igreja, ela está falando sobre o grupo do povo de Deus. A igreja que está em Éfeso é o povo de Deus que está lá em Éfeso. A igreja em Roma é o povo de Deus que está lá em Roma. Até porque esse tempo ainda eles não tinham templos construídos. Atos diz que eles se reuniam de casa em casa, por vezes se reuniam ao ar livre, como se reuniam com Jesus. Outras vezes reuniam-se na sinagoga, né? Mas Paulo não está falando da sinagoga, nem de nenhum outro edifício. Paulo não está falando de um edifício. Ele está falando de um povo. Sim. Um povo edificado. Não está falando de um edifício construído, mas está falando de um povo edificado em Cristo. Sim. É dessa igreja que ele se refere. Essa igreja que é o baluarte da verdade. Esse é um ponto interessante, né? Porque a gente, no texto aqui, Paulo fala, né? A igreja é o baluarte da verdade. E hoje, na forma com que a gente vê, né, as múltiplas faces, né, das denominações e
pentecostal, neopentecostal, reformado, tradicional, e aí os nomes, cada região, cada país, uma igreja, uma forma diferente de pensar até. E quando Paulo fala isso, ele não está se referindo, né, a uma igreja específica, como se essa igreja é o baluarte da verdade e as outras não. Porque cada uma das denominações tem as suas características. As suas peculiaridades, né? E muito atrelada com quem é o povo, ou em qual região está. Tem um outro texto de Apocalipse, Apocalipse 7, que Paulo vai falar dessa característica da igreja, né? Como muitas pessoas reunidas de todos os povos, de todas as tribos. Apocalipse 7, 9. João, né, recebendo aquela visão, ele escreve assim: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Então, uma característica da igreja, né? A igreja não tem uma etnia, a igreja não está restrita a um povo, não pode, uma expressão que João usa, né? Uma multidão que não podia ser contada. Né? Então, quem somos nós para definir? Não, a igreja é aquilo, são esses, são aqueles, mas uma multidão, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus alcançou com a sua graça. Né? E quando a gente vê a história bíblica, né, e vê que lá no Antigo Testamento, a primeira aliança de Deus com o povo, né, o povo de Israel, e dá para a gente fazer essa analogia também, né? Que no Antigo Testamento Deus escolheu em Abraão, fez aliança com Abraão, a partir dele criou um povo para si, e esse povo tinha o seu papel na história da salvação, cumpriu esse papel, e a partir desse povo Deus estabelece a nova aliança em Jesus Cristo. E todos aqueles que fazem parte dessa nova aliança são os salvos, os justificados, e compõem a Igreja de Cristo. Isso. Acho que o nome mais próprio quando a gente fala em igreja é a Igreja de Cristo, né? Porque não é a igreja do pastor, não é a igreja do apóstolo, não é a igreja de fulano, de ciclano, não tem outro nome que não seja Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. O povo salvo por Jesus Cristo. Eu entendo que a gente falando sobre isso suscita vários questionamentos, né? E eu gosto muito de uma expressão calvinista que fala sobre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é todo um povo reunido. Você pode estar como alguns fazem aí, num estádio de futebol, e tem lá 20, 30, 40 mil pessoas. Tem um culto, tem alguém pregando, a reunião é em nome de Jesus. Aquele povo todo que você vê ali é a igreja visível. Só que ali no meio da igreja visível existe aquilo que a expressão diz igreja invisível. Qual que é a igreja invisível? É dentro daquele grupo os que de fato são salvos por Jesus Cristo. Porque não são todos. Os que de fato são salvos por Jesus Cristo. É a igreja invisível. Por quê? Porque ela não é visível aos nossos olhos. Somente Deus sabe quem faz parte dessa igreja. Tem pessoas que às vezes nós damos certeza que não faz parte dessa igreja e faz parte dela. E tem pessoas, outras, que a gente põe a mão no fogo que faz parte dessa igreja e depois ela prova que não faz parte dessa igreja. Né? Então, é esse grupo que crê em Jesus Cristo, teve a ação do Espírito Santo na sua vida, o grupo salvo, os justos, os justificados por Jesus Cristo. E onde estão esses justificados? A maior parte deles está dividida entre as denominações.
E aí a gente entra num ponto, né, que é entendendo aí o que é a igreja no sentido bíblico, né, não na questão denominacional ou organizacional, mas o que é a igreja de Jesus Cristo, a gente parte para esse segundo ponto, né, a necessidade de congregar, a necessidade de estar juntos. Porque a gente vive também uma época que aumenta cada dia mais o número de os chamados desigrejados, né, as pessoas que acreditam e vivem como se fosse possível permanecer firmes na sua fé, perseverantes, sozinhos, sem contato com outros cristãos, com outros justificados. E nós entendemos a necessidade de congregar, a necessidade de fazer parte de uma comunidade de cristãos, onde a gente pode compartilhar as nossas lutas, onde a gente pode ajudar uns aos outros, onde a gente pode aprender e ensinar uns aos outros nessa caminhada, né? Acho que um fator importante dentro do plano de salvação é que Deus salva, Deus nos traz, nos justifica e Deus nos capacita, a gente falou no último vídeo, né, o arrependimento. E esse arrependimento só é possível quando a gente está em contato com pessoas, né? Você não tem como me arrepender de fazer algo mal para eu mesmo, ou como que eu vou, na minha dinâmica comigo mesmo, como funcionaria a fé, né? A gente tem que entender, que em Cristo a igreja é um corpo. A Bíblia diz sobre um corpo unido. Aliás, essa é a oração de Jesus lá em João 17, né? Que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Então, é claro, às vezes as pessoas podem se decepcionar com os líderes das igrejas, podem se decepcionar com as suas denominações. Isso tudo é possível, mas isso não tira a importância do ajuntamento. Não tira a importância do ajuntamento. Eu entendo a existência das igrejas, aí sim as denominações, né? Igrejas presbiterianas, igrejas batistas e aí afora, como um lugar facilitador do encontro do povo de Deus. Para mim, essa é uma das grandes funções de uma igreja, de um templo aqui como o nosso: facilitar o encontro do povo de Deus, né? O congregar do povo de Deus. E isso é uma ordenança bíblica para nós, né? Não, em Hebreus fala: não deixeis de vos congregar. Né? E Deus, como você disse em Abraão, Deus criou para si um povo, né? Então essa coisa de, eu conheço muita gente, Samuel, dizem até que aqui na nossa cidade a maior igreja que tem é a igreja dos desigrejados, que seriam perto de 20, 30 mil pessoas. Então, a gente conhece muita gente que é da igreja dos desigrejados, decepcionados e tal. Mas o que eu ouço de boa parte deles é assim: não, eu tenho a minha fé, o meu jeito, a minha maneira. E a Bíblia eu pelo menos, não consigo encontrar o amparo bíblico não existe para isso, né? De eu criar a igreja Marcelo, a igreja de um membro só. Eu tinha um professor no seminário que ele brincava com os alunos, ele chegava e falava assim, apontava para você e falava assim: qual que é a tua seita? Eu falei: não, que isso, eu sou presbiteriano. Eu falei: eu sei que você é presbiteriano, mas você é uma seita. Existe a igrejinha Marcelo, que é cheia das doutrinas do Marcelo, cheia dos dogmas do Marcelo, e só o Marcelo pertence a ela. Né? Então, essa igreja de um homem só, de uma mulher só,
que cria suas próprias doutrinas, Cria o seu próprio Deus. suas próprias verdades, suas próprias crenças e valores, eu não consigo encontrar a orientação bíblica para isso, né? O que eu vejo na orientação bíblica é o congregar. E aí a importância das muitas igrejas que existem. O que eu penso das pessoas que talvez, até conversando com algumas delas, pessoas que hoje entendem que não há necessidade de congregar, não há necessidade de estar junto, de participar de cultos, de participar de momentos de comunhão com outros cristãos, eu percebo que essas pessoas, em algum momento, ou elas foram mal orientadas quanto ao que é a igreja, e aí, a partir disso, tiveram uma decepção, tiveram alguma experiência que preferiram simplesmente não ir mais, ou simplesmente porque não entenderam nada do que a Bíblia diz, né? Porque dentro, a gente que convive na igreja há muito tempo, a gente percebe que muitas vezes na nossa fala, né, nas coisas que a gente comenta, a forma com que a gente se expressa, às vezes a gente percebe que o pessoal tem uma impressão que igreja é isso aqui, né? É o templo, é o espaço, o lugar sagrado, o lugar santo. E aí pode dar essa conotação equivocada. Poxa, se lá é o lugar santo e as pessoas estão fazendo isso que estão fazendo, eu não quero nunca mais ir à igreja. Imagina o que faz fora. Imagina o que faz fora, E isso é uma impressão errada da igreja. Isso aqui, o lugar onde a gente está, hoje a gente está tendo a alegria de gravar no nosso templo, né? A alegria, o lugar aqui é importante. Nós nos reunimos aqui, encontramos nossos irmãos, mas aqui não caracteriza a igreja. Aqui é o lugar onde nos encontramos. Onde a igreja se encontra. Onde a igreja se reúne. Um ponto físico que tem um endereço, que tem limites geográficos, mas isso não é a igreja. Aqui é o nosso templo. A gente ama isso aqui, a gente adora estar aqui. Mas a igreja é muito mais do que isso. Por conta disso, Samuel, dessa confusão de nós atribuirmos a morada do poder de Deus num lugar físico, o poder de Deus mora ali, ele tem endereço CEP. É que a gente vem com essa ideia de que então nesse lugar, que é lá que o poder de Deus mora, então é lá que eu tenho que me comportar bem, e fora dali o poder de Deus não mora. Então pouco importa o que eu faço o que eu bem entender. Só quando eu estou naquele lugar é que eu tenho que me encontrar, porque é lá que mora o poder de Deus. Fora dali não tem poder de Deus, e aí não tem vida de santidade. Existe um lugar santo, mas não tem uma vida de santidade. Trazendo bem para o que a gente está falando, né, acaba sendo uma coisa bem hipócrita, né? Porque se a nossa atitude, a forma com que agimos, a forma com que falamos e pensamos está atrelada ao lugar, ou a gente não entendeu nada, ou a gente é muito falso mesmo, né? Que infelizmente, acaba acontecendo muitas vezes. Quando a gente pensa em igreja e essas características que a gente tem abordado, a Bíblia sempre fala, como você mencionou, né, o corpo. Vários membros, cada membro com a sua função, cada membro executando uma parte de um todo, para que o todo funcione, né? E o que eu vejo muitas vezes, infelizmente, que acaba acontecendo, especialmente no nosso cotidiano brasileiro, é que o que se criou foi uma uniformização, eu falei certo? Uniformização, e não uma unidade. Porque hoje você fala em evangélico, tem uma linguagem própria, tem as palavras lá, o jeito de falar próprio, muitos têm um jeito de se vestir que é próprio, uma música própria, uma literatura própria, filmes próprios. Ou seja, a gente em algum momento entendeu que ser igreja no mundo era criar um universo paralelo
para as coisas da igreja. Então eu falo glória a Deus, eu falo aleluia, eu falo tá amarrado, eu falo algumas coisas que quem é evangélico alguma vez na vida já ouviu. Cai por terra, repreendo, mas é uma linguagem que a gente foi adaptando ao nosso vocabulário. Dentro do nosso contexto faz todo sentido, as pessoas já ouviram, sabem o que significa. Aí as músicas, a gente escuta o gospel, a gente vai lá e baixa, vai no YouTube, no Spotify e tal, e pega as musiquinhas gospel. Filme, a gente vai lá, aqueles filmes americanos, né, que o brasileiro não faz filme evangélico. Aí no filminho americano, historinha evangélica, bonitinha. E a gente acabou se isolando, né? E um papel importante que a igreja, não a denominação, mas a igreja tem no mundo, é de atuar na redenção da criação, na redenção do mundo. A nossa missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é ir para a igreja e pregar o evangelho para os crentes. Então, aí eu vejo um outro equívoco que muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente vai sendo tomado pelas atividades, pela forma com que a gente já aprendeu sempre e fica ali dentro dessa bolha. Não, a minha bolha gospel, a minha bolha evangélico. Aí quando eu vou fazer uma outra coisa que está fora desse mundo, eu me sinto meio mal, assim. Mas a igreja não foi chamada para isso, né? A igreja foi chamada para expandir o conhecimento da salvação em Jesus Cristo. É claro, Samuel, para quem está assistindo a gente, nós somos da Igreja Presbiteriana Independente. Você nasceu de família presbiteriana independente. Nós amamos a nossa denominação. Sim. Nós amamos a nossa igreja. A Igreja Presbiteriana Independente é de uma importância impossível de quantificar nas nossas vidas, né? Nós amamos esse lugar, amamos pertencer a esse povo e somos pastores dessa denominação e temos orgulho disso. Nós amamos a nossa denominação, mas nós não podemos nunca nos esquecer que templo do Espírito Santo somos nós. O Espírito Santo faz habitação em nós. E eu gosto, sabe que eu gosto da palavra mais tabernáculo do que templo? Porque o templo, para mim, traz uma noção de fixação. O templo é fixo, né? O nosso templo não sai daqui. O tabernáculo era itinerante. O tabernáculo estava em movimento, né? Então eu acho bonita essa expressão que eu já ouvi de alguns, que nós somos tabernáculos do Espírito Santo, porque nos movimentamos, a igreja que se movimenta, né? Há um espaço nosso, físico, fixado num lugar em que nós nos reunimos para adorar, e é muito importante nas nossas vidas, né? Mas há nós, enquanto tabernáculos do Espírito Santo de Deus, igrejas em movimento, pregando o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Por isso que nós somos o baluarte da verdade. Qual é a verdade? A verdade são as doutrinas, não é? A verdade que Paulo está falando é o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Nós somos os anunciadores dessa verdade. Exato. Né? Eu vou ler mais um texto que está em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo éreis não povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não havíeis alcançado misericórdia, mas agora a tendes alcançado. Uma declaração aqui na carta de Pedro aqui, sensacional sobre o povo de Deus, né? Fala de quem somos, fala diante de Deus, como Deus nos escolheu, nossas características, a nossa missão enquanto igreja nesse mundo. Esse texto é bonito, que ele fala de quem somos e para que somos. E para que somos, né? Então,
para que vocês entendam, talvez um texto para você ficar aí e ler também na sua casa, leia a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2. A gente leu aqui os versículos 9 e 10, mas fica à vontade, pode ler o capítulo todo, a carta toda. A partir daí pode ler a Bíblia toda? Aí a partir daí você vai para ler a Bíblia inteira, que você com certeza não vai se arrepender. É isso aí, pastor. É isso aí. Terminamos aqui então. Nós queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando, lembrando que a gente tem essa série do Plano da Salvação no nosso canal do YouTube e você pode acessar essa playlist a qualquer momento. Vai ter um linkzinho para você no final desse vídeo ou a qualquer momento aqui também como é que chama aqui, ó? Tagzinha que aparece aqui em cima, o link. Então fica à vontade para nos acompanhar, tá bom? Eu quero dizer que existem muitos canais abençoadores. E o nosso canal está entre eles, entre os canais abençoadores. Então, um desafio que eu lanço para você que está assistindo. Compartilha esse canal com os teus amigos e amigas. Se você ainda não fez e ama esses amigos e amigas, compartilha esse canal com eles, que vai ser bênção de Deus na vida deles. Amém. Vai sim. Vamos orar para encerrar então? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um momento de estudo, Senhor. Agradecemos a Ti porque a Tua verdade é suficiente para nós, Deus. Nós clamamos para que essa mensagem alcance os corações, ó Pai, que possa levá-los também ao conhecimento da verdade, a liberdade que a verdade traz consigo, Senhor, porque é a liberdade do Senhor, Pai, é a Tua palavra sendo proclamada, nós cremos nisso e cremos que ela é totalmente suficiente e poderosa, Pai, para nos fazer viver como igreja, Pai, um povo escolhido pelo Senhor, para um propósito muito claro, Pai, de anunciar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Amém, Jesus. Em todos os povos e todas as nações, Pai. Abençoa-nos, capacita-nos para isso e como o pastor falou, que nós sejamos tabernáculos do Seu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado. Esperamos vocês no próximo estudo. Tchau, meus irmãos.